Nesse dia o Raul foi lá, cruzou com o Tim, e os dois brigaram, quase saíram na mão mesmo, defendendo a cannabis e o Raul defendendo o pó. E chegou um momento que eu tive que intervir. E ficou enchendo o saco pra eu contar. Eu falei, cara, eu não vou contar. Pô, os caras não podem se defender, eu vou ficar contando história de droga. O Nelson contou como se fosse ele que viveu? Ele conta como se fosse num apartamento em Copacabana e que ele estava. Porra, chegou a polícia de choque, cara, dando porrada em todo mundo. E o Tim ainda reclamando, porque, ó, porra, tem que tirar esses guardas daí, como é que a gente vai fumar um aqui? Tem uns programas que eu não vou, não faço. Que é essa, por onde andará fulano, sabe aquele negócio? Aí tem um quadro aqui especial, por onde andará. Eu falei, meu irmão, eu tô andando no recreio. Porque parece assim... Parece que você tá desesperado, não, né? Parece que você parou, abriu uma padaria, foi fazer um negócio. Eu sempre vivi de música, cara. Mas eu só começo a me movimentar quando eu tenho alguma coisa nova. Quando eu tenho um disco novo. Hoje eu já funciono com eu tenho minha produtora, eu produzo meus discos, eu funciono, como eu trabalhei em gravadora também, antes de gravar, eu sei como é que a gravadora funciona, como é que a empresa funciona. Então eu tenho uma equipezinha, entendeu? E, assim, cara, pode ser um jornalzinho lá do Piauí, o cara ligar, eu dou entrevista, sabe? Eu dou atenção, porque tudo que, pô, hoje ainda mais internet, sabe? Hoje em dia, internet, você fala um negócio... Uma vez eu contei uma história com um cara que estava começando na internet ainda. E fui fazer o Jô Soares, sabe? Os caras descobriram esse negócio que eu contei, que era uma briga que teve... Eu morava em São Conrado. O Tim passava muito lá em casa pra gente ir à praia, lá no Recreio. Tivemos até casa, alugamos até casa no Recreio uma época. É verdade que ele comprou o terreno e foi morar no terreno que não era dele? Foi. Então deixa eu acabar primeiro essa, tá, peraí. Aí o Raul, eu conheci o Raul quando o Raul chegou da Bahia. E depois foi ser produtor na CBS, porque os garotos voltaram, não tinha trabalho. A banda, né? Que era o Raulzito e os Panteras. Aí o Raul mudou pro meu prédio também. Era os únicos prédios ali de São Conrado. Então o Raul descia em casa para pegar um chá, para se acalmar. Ele sabia que eu sempre tinha um chazinho lá. Aí eu passava, cara, às vezes 6 horas da manhã, 7 horas, para ir à praia. Aí eu, sobe aí e tal. Aí o cara subia. Nesse dia o Raul foi lá, cruzou com o Tim, e os dois brigaram. Quase saíram na mão mesmo. O Tim falando alto, como ele sempre falou, né? E defendendo a cannabis, né? E o Raul defendendo o pó. A briga foi a briga do branco contra o preto. E, cara, chegou um momento que eu tive que intervir. Dei o chá pro Raul, falei, Raul, vai dormir. Mas que chá era esse, cara? Baurete. Pô, mas que encontro, hein? Um querendo acalmar, cara, o outro aceleradíssimo. Aí, porra, o Nelson Mota, é bom que ele ouça, veja isso. O Nelson Mota pegou essa história que eu contei, que fui fazer o Jô Soares. O Jô queria fazer essa parada. Tem que ser essa história. Eu falei, eu não vou ficar contando essa história. Hoje em dia já teve filme, todo mundo sabe das coisas, é diferente, mas, porra, 20 anos atrás, e aquele Willer, aquele alemão lá que trabalhava com ele, aí ficou enchendo o saco pra eu contar. Eu falei, cara, eu não vou contar. Pô, os caras não podem se defender, eu vou ficar contando história de droga. De dois caras que não estão mais vivos. Pô, que não estão aí mais, cara. Tem tanta história com o Tim, com o Raul que eu posso contar. Não vou contar isso. Aí, cara, consegui tirar. Contei outra história, foi muito bom o programa. Mas voltando ao teu... E aí porque o Nelson contou como se fosse ele que viveu, o Nelson conta 2 livros seguidos, aquele da Noite Carioca, e no livro da Vida do Tim, ele conta como se fosse num apartamento em Copacabana e que ele estava nesse dia, sabe? Cara, você sabe que eu já ouvi uma história ligado a essa época acho que foi o Piá, não tinha o... Piau? Piau.
falando assim, pô, eu tava lá isso há muito tempo, estavam fazendo um tributo, alguma coisa lá no meu estúdio quando era no Jardim Botânico. Pô, tem umas histórias lá que eu que vivi e tá lá como se tivesse sido ele que viveu, né? É. Isso aí é Forrest Gump, né? Mas aqui também tem umas histórias que começam a bater, que eu fico só escutando. Eu falo, pô, já ouvi isso de outro jeito. Começa a juntar história, porque, né? cara, E às vezes tem a falha de memória também, tem né? falha. Eu tenho uma memória muito boa, sabe? Assim, eu vivi coisas que vejo o cara, por exemplo, nós fomos fazer um show em Campinas, o time chamou, depois que eu já tinha estourado, tava sempre em contato com o Tim. Ia tocar com o Tim, era uma diversão ir tocar com ele, entendeu? Porra, vamos pra São Paulo tocar. Aí fomos pra São Paulo, cara, saímos, foi um desastre, que a banda não foi. Chegou lá, o Tim contratou uns músicos da boate, e os caras, para não perder o emprego, eles só podiam ficar 15 minutos lá com a gente. Aí chegava, dava aquela ensaiadazinha rápida, eu ficava com a base e o Tim com os metais. Pô, quando acabou, fechou a boate, os caras, agora vamos. Aí fomos. Porra, cara, era no Clube Guarani. Lá em Campinas tinha guerra de gangue e tal. Bicho, quebraram o clube inteiro, cara. Tinha 2 guardas só. Os guardas ficaram dentro do camarim. E o Tim ainda reclamando, porque, ó, porra, tem que tirar esses guardas daí, como é que a gente vai fumar um aqui? E aí, cara, saiu, só teve que vir o choque, sabe? Dava muita confusão, mandando né? garrafada assim no palco, sabe? A gente saiu, aí a gente, vamos voltar pra tocar que vai acalmar. A briga generalizada. Mas por que a banda não foi? Desorganização, né, cara? Foi eu, Júnior Mendes, o Paulinho Trompete e mais um. Acho que, não sei quem era o batera, mais um. Acho que o batera era até de lá. E eu, pô, com a guitarra emprestada, cara, esconderam das garrafas, falei, vai quebrar essa guitarra. E a garrafa batia assim no fundo, assim, pá! Fazia aquela reverberação. Quanta emoção. Chegou a polícia de choque, cara, dando porrada em todo mundo. A sorte da gente foi que os jogadores do Guarani que estavam lá, tinha um chamado Mauro, tinha vários deles lá. E eles cercaram a gente, assim, do lado do palco, pra nego não dar porrada, que eu queria dar porrada na banda e no Tim. Porque o show começou 5h pouca da manhã, cara. Cara, eu vi poucos shows do Tim. Um, ele reclamou. Direto, né? Teve essa fase. E o outro, eu vi um puta show. Vi 2. Um genial, que ele entrou, cantou pra caralho, a banda era foda. E o outro, nem a banda tava tocando tão bem assim. Você disse assim, a banda dele, o nego pensa que a banda Vitória Regia era maravilhosa. A banda Vitória Regia, cara, eu vou te falar, deve ter uns 2.000 músicos que tocaram na banda Vitória Regia. Então, é isso que eu tô te falando. Eu vi um show que o show... Tava afiado, né? Que ele e a banda estavam bem, e um outro que nem ele nem a banda estavam bem. Tinha isso, né? A gente nunca sabia também qual era a banda, ao longo dos anos foi mudando pra caramba. Mudou muita gente. A galera acha que foi uma banda só, né? O nego acha que é uma Vitória Regia. Porra, é o Tim que era o negócio, né, cara? O Tim é maestro, que nem eu, Cassiano. A gente não estudou música, mas a gente sabe fazer os arranjos. Vai na boca, passa pro cara, o cara escreve, sabe?